Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar enquanto vai chegando pessoas. Enquanto isso, quero agradecer ao Cipo César por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento que vai compartilhar hoje aqui conosco. Cipo César, gostaria de se apresentar, por favor? Boa noite a todo mundo. Como estão vocês? Sou Rosânia, muito agradecido por essa oportunidade, né? A partilha é sempre salutar, né, para todo mundo, e eu me sinto bem feliz e honrado, né, por poder participar de um grupo de entrevistas dentro da Liga Brasileira de Kung Fu, podendo contribuir, né, com conhecimento e ajudar e ter uma troca com os nossos irmãos de treino das artes marciais chinesas. Muito agradecido. A gente que agradece. Muito obrigada. Então, para a gente iniciar, Cipo César, conta um pouco para a gente sobre a sua história dentro do Kung Fu, que a gente sabe que além do Kung Fu você pratica outras atividades, né? Mas vamos começar falando sobre o Kung Fu. Perfeito. Eu comecei a treinar artes marciais desde pequeno, né? Com 6 anos, comecei com judô por influência de um padrinho meu que já tinha praticado. E, na verdade, era arte marcial que tinha disponível e que meus pais confiavam, né? Influenciado por filmes do dia seguinte que meu pai trazia para a gente assistir, eu acabei iniciando pelo judô. Houve, durante um período inicial, assim, um certo preconceito da minha mãe, porque ela achava que Kung Fu era muito violento, então não deixava eu praticar. Então, eu fiquei no judô durante um bom tempo e fui fazendo vários outros esportes, né, no passar do tempo. E aprendi um punhadinho de coisa ou outra com um primo meu de Piracicaba, que fazia além do norte, coisa assim, de passar férias, de treinar, aprender alguma coisa de teatro, né, coisa assim. Justamente inspirado pelo Bruce Lee. E depois, em 1996, agora há 24 anos, eu iniciei, né, no sistema Teorifat, na época, no Instituto Kung Fu Shaolin, antes dele se transformar em Taiwan Kung Fu Academy, né, e fiquei lá mais ou menos uns 4 anos, até, por motivos, né, pessoais, resolver sair e continuar a minha jornada em Kung Fu. Eu fui praticar com outras pessoas, até ter a oportunidade de travar contato, né, com a linhagem de Kōrun, da qual estou representante hoje, né? Mas essa ideia de que o Kung Fu era uma arte violenta era muito recorrente, né? Nos pais. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas antigamente as pessoas tinham muito essa ideia de que, se praticar Kung Fu vai ficar violento, vai sair batendo nos amigos na escola, enfim. E aí, fazendo só mesmo praticando, é que você acaba tirando essa ideia das pessoas, né? Principalmente dos pais. Exatamente. É muito engraçado porque, assim, eu fui buscar o Kung Fu de verdade mesmo, poderia até ter praticado outras artes marciais, mas, assim, eu fui fazer faculdade de filosofia, estava parado há 1 ano de esporte, eu pratiquei grima competitiva durante muito tempo, né? Fui competidor mesmo, e quando eu entrei na faculdade, resolvi, né, realizar esse sonho, que era praticar o Kung Fu. Mas, no fundo, sendo um estudante de filosofia, eu fiquei muito frustrado quando entrei na faculdade e descobri que não tinha filosofia oriental, a qual eu tinha dado contato em função de vários livros e revistinhas, né, na época, em que o que tinha disponível era disponibilizado aqui, né, pelo Marco Natali, Francisco Urbano, né, pessoas que a gente até já conversou. Eu tenho até hoje a coleção quase na íntegra das coisas da Ilha de Ouro aqui, e vários livrinhos que eram de concentração, meditação, coisas que sempre me interessaram desde os 15 anos de idade. E aí eu falei, bom, onde é que eu vou achar essas coisas? E aí fui atrás do Kung Fu para contemplar esse espaço e descobri que existia uma filosofia prática, além da filosofia conceitual que a gente aprendia na faculdade. E para surpresa dos meus pais, eu fui ficando mais calmo, menos afetivo, e desconstruindo esse conceito de agressividade, né? Legal. Muito bom.
E aí, depois que você começou a praticar, com quanto tempo, assim, quanto tempo levou para você chegar até a faixa preta? Essa, inclusive, é uma pergunta que a gente escuta muito na academia, né? Quando as pessoas chegam para tomar informação, com quanto tempo eu vou chegar na faixa preta? É sempre uma pergunta que as pessoas costumam fazer. É muito frequente, né? Sim, é uma pergunta recorrente, né? Eu levei, basicamente, 5 anos e meio para chegar à faixa preta. Até porque eu tive um período de hiato dentro do CEPA, né? E fui praticar outros sistemas de arte marcial. Então, depois que eu saí da academia onde eu estava, eu fiquei praticando por conta durante praticamente 1 ano e meio, até travar contato com o Alto e ser reavaliado. Então, para mim, deu mais ou menos 5 anos e meio, o que é um tempo razoavelmente curto até, se você pensar, né, antigamente se levava mais tempo nesse sentido. Só que tem uma diferença, né? Eu costumo dizer assim, né, quando as pessoas perguntam, eu falo assim, então, quantas vezes por semana e quantas horas você vai praticar? Exatamente. Tem pessoas que praticam aí, sei lá, né, 3 anos e treinam todos os dias, 2 horas por dia. Inevitavelmente, uma pessoa que tem um grau de dedicação, ela vai ter mais horas tomadas em 3 anos do que uma pessoa que pratica 5 e treina 2 vezes por semana só, por exemplo. Né? E não, o importante é treinar, né? Mas basicamente foi esse período. E daí você começou a montar a sua escola, a sua academia. Como é que foi a escolha do nome? Como foi esse processo? Isso foi algo bem interessante, porque também foi pautado em estudos. Né? Na época, eu vou dizer que eu estava... Aliás, fala para a gente o nome da sua escola, porque é um nome diferente, por isso exatamente estou perguntando. Perfeito. O nome da escola é Núcleo 7 Esferas do Tal. Na época, eu estava bastante empolgado com o desenho Dragon Ball Z, né? E as esferas do dragão. Então, efetivamente, até o logo foi criado nisso por um parceiro, amigo, foi meu quarto aluno, né? Que o logo desenhou. Ele é um cara que até desenhava para a Disney, né? Como o Rafael Salso, hoje mora no Canadá. Muito bacana. Uhum. E o que aconteceu? Eu fiquei encasquetado com o número 7, justamente porque era muito conteúdo que tinha ali no desenho, e, assim, quem é fã de cultura nipônica sabe que eles pesquisam demais para fazer anime e fazer mangá, quando eles vão propor alguma coisa. É muito, muito rico mesmo. E aí eu fiquei encasquetado com o número 7 e comecei a procurar várias coisas. Aí, 7 cores dos arco-íris, 7 pecados capitais, né, 7 maravilhas do mundo, 7 chakras, e fiz um compilado disso e acabei indo buscar referências para tentar entender o que era importante no ensino da arte marcial. Para mim, tinha que ser uma escola extremamente filosófica. Então, surgiu, através de uma meditação, o que eu chamo de 7 virtudes. Na época, a gente falava do guerreiro pacífico, mas a gente foi adaptando e viraram as 7 virtudes do ser pacífico, né? Porque qualquer ser pode ser pacificado a partir do momento que ele pratica uma arte de guerra focada nos valores e nas virtudes. Então, ficou 7 esferas, por causa das 7 virtudes, e você pode ver, se vocês, é que eu não tenho o logo para mostrar aqui, eu tenho a bandeirinha aqui atrás, mas não vai dar para o ver. Mas eu tenho Do em letras maiúsculas para representar caminho em japonês, porque eu nunca desprezei as artes nipônicas, e tal também como cognato de caminho, né, para as artes marciais chinesas. Não que tal seja caminho, mas é a representação mais comum que a gente ouve. Então, assim, o Do maiúsculo e o Tal estão referentes às ambas as artes para que a gente possa praticar as virtudes seguindo o caminho. Foi assim que surgiu, né, a virtude. Inclusive, para quem tiver interesse, assim, eu tenho uma publicação, que é esse livrinho aqui, que fala das 7 virtudes do ser pacífico na íntegra aqui. Esse aqui é o primeiro livro que começa com a virtude chamada de fé. E aí cada... De quem é a publicação? É meu livro. Não, olha aí, mais uma virtude que a gente não sabia. Muito bom, Sifu. Parabéns. Além de Sifu, de mestre, também é escritor. Agora sim. Muito bom, muito bom. Você lançou quando esse livro? Esse livro já está publicado praticamente desde 2016, só que a gente não
oficialmente esse ano que a escola completa 20 anos. Ah, legal. E onde a gente encontra pessoal que gostaria de adquirir o livro? Tem uma editora que ela chama-se PC, tá aqui, inclusive, aqui, ó, PC. Ela é uma editora livre, e a gente tem ele em versão para ser encomendada, né, em livro físico e também em PDF. E você no site procura Sete Virtudes do Ser Pacífico e pode dar download, né, e adquirir o livrinho, ou fazer a encomenda, se quiser o livro físico, eles produzem e enviam. Perfeito. Eu gostei muito de trabalhar com eles, inclusive. Perfeito. Agora, falando já do Kung Fu em si, a gente sabe que os estilos de Kung Fu são diferentes, né? Mas tem sempre alguma coisa de comum entre eles, né? Na sua concepção, tipo, qual é a filosofia do Kung Fu? O que fundamenta a modalidade Kung Fu? Bacana. Eu tenho visto bastante, assim, né, várias discussões de pessoas que procuram ver o Kung Fu tanto em um aspecto e outro, inclusive discutem, às vezes até discutem de maneira não saudável, né, justamente esse aspecto, né? E justamente pautado nessa dicotomia, que as pessoas veem, né? Então, tem as pessoas que gostam de combate vão para o veio, né, combativo. As pessoas que gostam de caminho de vida e filosofia vão cuidar da saúde. E, basicamente, as artes marciais chinesas, elas oferecem isso de forma conjunta. Inicialmente, na raiz do Kung Fu, isso não era separado. À medida que as coisas foram crescendo e, efetivamente, né, se comercializando, muitas pessoas passaram a praticar só com o intuito de treinar para adquirir saúde, mesmo fazendo formas, e talvez até desinteressadas em fazer a parte do combate. Tem pessoas que não gostam desse caminho e tem pessoas que gostam desse caminho. Na contramão, tem pessoas que gostam extremamente de combate e não gostam muito de filosofia. Então, justamente em função dessa dicotomia, o ponto para mim é o seguinte: a pessoa tem que fazer escolha, e ela, quando chega na escola, tem que saber qual é a proposta da escola. Se a escola tem dois caminhos sendo ofertados, se ela tem um caminho só, para que ela não crie uma ilusão de que ela vai virar o Bruce Lee se ela só está treinando, né, formas corporais e nunca experimenta uma aplicação ou vai treinar o combate. E na contramão, a mesma coisa. Se é uma escola extremamente combativa, a pessoa está procurando filosofia de vida e não é ofertada a filosofia. Então, justamente em função dessas dicotomias, e aí, independente de estilo, seja interno, seja externo, na minha visão e na minha concepção, o que define o Kung Fu é a própria palavra, o termo Kung Fu. Diferente de Wushu, que significa artes marciais chinesas, né, no geral, o termo Kung Fu representa tempo de habilidade ou trabalho duro. Então, a gente trabalhar duro, efetivamente, praticar para melhorar a saúde, praticar para ser um bom combatente, ou para melhorar a mente, isso define para mim uma boa escola de Kung Fu. Então, assim, se você tiver trabalho árduo, você está praticando Kung Fu independente do estilo. E isso tem que ser pautado e martelado. Você se transforma quando trabalha arduamente. Numa oportunidade anterior, né, uma entrevista com o grande mestre Paulo Silva, a gente falava sobre a dificuldade que as pessoas têm de parar na postura do cavalo por um tempo longo, por exemplo, e perceber que isso é essencial. Isso demonstra a força de vontade que você tem que ter para adquirir essa posição de trabalho duro no Kung Fu. Então, para mim, o que unifica os sistemas é isso. Vai procurar uma escola independente do estilo. Se isso for exaltado, vai se transformar. Muito bom. Muito bom. Pessoal, se tiver alguma pergunta para fazer ao Chico César, fiquem à vontade, tá? Fala-se muito, né? Inclusive, você acabou comentando do Kung Fu sobre essa questão da busca pelo equilíbrio, né? O equilíbrio não só físico, mas também mental, espiritual. Então, tipo, fala pra gente um pouco sobre esse treinamento mental e espiritual dentro do Kung Fu. Falo assim. É óbvio que, sim, as escolas têm treinamentos diferentes, né? Mas, de modo geral, em algum momento, esses treinamentos, eles estão interligados, né? Tem alguma correlação. Perfeito.
fazendo um apanhado geral, né? Eu vou falar do mito fundador de Shaolin, não estou falando de história. Eu acho que os mitos fundadores que são pautados em tradição oral têm um valor de tocar o coração, mesmo que eles não condigam com certas coisas que são históricas. Então, supostamente, Tamon, ou Bodhidharma, um monge indiano, que era praticante de um sistema de artes marciais chamado Mukti, e não Mushti. Mushti é o soco em inglês, que é usado, né, dentro da tradição indiana. Mukti, ele era praticante, tem uma história super bacana, né, desse sistema. Foi o cara que fez Shaolin funcionar. Ele não foi o fundador foi Batuo, né? E, efetivamente, Bodhidharma, que significa o doador do Dharma, foi o cara que fez com que os monges prestassem atenção na necessidade de cuidar da saúde física. Então, incorporou o que eram os exercícios do Vajrayana ou o do Yoga, que ele praticava, transformando isso e adaptando para a cultura chinesa nos movimentos que a gente conhece como Yijing, Kissujing e depois as 18 mãos de Lohan. Até que os monges, melhorando a sua qualidade física para poder melhor meditar, começaram a desenvolver também sistemas de defesa na consecutiva para se defender dos invasores do templo. Isso é uma história muito bacana, mas é extremamente importante perceber que o conceito de meditação ativa é feito através das formas, sejam elas mais estáticas, como o Qigong ou o Yijing, ou efetivamente até as formas que a gente pratica com armas ou com mãos. O intuito é que a gente possa se concentrar no corpo, né, e viver aquele momento e criando uma conexão, transpor isso, se necessariamente, para o combate, fazendo com que sua intuição seja mais forte do que o seu reflexo ou do que simplesmente a sua razão. Então, é inevitável que um praticante de Kung Fu precise sair desse aspecto, de estar pensando na primazia técnica para poder efetivamente atingir esse estado, né? Então, eu acredito que os treinamentos mentais eles precisam hoje, inclusive, de um resgate. Eu diria que assim, né, tem algumas etapas que são saudáveis, né? Então, eu fui competidor a vida inteira. Apoio pra caramba as pessoas competirem. Você vai fazer forma, você tem que pegar, a primeira coisa que você vai fazer é vencer o ego. Então, você vai entrar numa arena, vai ter que aprender a lidar com ganhar e com perder. Você vai lutar, você vai ter que aprender a lidar com ganhar e com perder. Desconstruir o seu ego. Vai chegar um momento em que isso gera um vazio. E a partir do momento em que esse vazio acontece, você olha e fala assim, você já não tem mais paura, você já não tem mais medo de entrar, fazer uma apresentação, de falar em público. Então, o processo de treinamento de formas ou de combate vai fazendo com que a gente crie uma mudança que vai afetar a gente na vida. Amanhã, depois de uma entrevista de emprego, você vai estar mais calmo, porque você se expôs apresentando, indo para uma competição, por exemplo, né, lidando com situações de combate, destruindo o seu ego de maneira positiva e saudável. E efetivamente, por aprofundar. O que eu costumo dizer sobre o Kung Fu, que as pessoas acham que o Kung Fu, quando você começa a praticar, é só aquilo que você faz dentro da academia e fica restrito, o seu conhecimento fica restrito ali. Não, é muito mais que isso, né? Você aprende para a vida, né? Esse conhecimento que você adquire, essa habilidade emocional que você adquire ali durante o treinamento, você leva para a vida em todos os aspectos da sua vida, né? Como você citou aí, entrevista de emprego, enfim, para tudo, você leva para a vida. Eu costumo dizer que, para quem gosta, é para a vida toda, né? Acaba se tornando uma filosofia de vida mesmo, né? E, ultimamente, as pessoas já vinham praticando através de vídeos, através de aulas online, aulas virtuais. Mas com a pandemia, quando chegou esse coronavírus aí, acabou causando uma outra transformação que as pessoas não estavam esperando, muitas pessoas não estavam preparadas para isso também, né? Mas isso ficou mais intenso. Hoje, todo mundo está ensinando através da internet, está utilizando a internet para ensinar, fazendo lives, fazendo aulas virtuais,
muitas plataformas foram criadas para ensinar as pessoas a praticarem Kung Fu. Você acredita que é possível aprender artes marciais através de vídeos? Ok, vamos lá. Acredito que talvez seja possível sim, embora algumas coisas a gente tenha que ter uma certa cautela, né? Então, assim, retomando um pouco o que nem a Cifu falou, né? Efetivamente, já há muito tempo, sei lá, há anos atrás, as pessoas, inclusive, um movimento muito forte nos Estados Unidos, aprendiam por VHS. Sim, exatamente. Inclusive, desculpa interromper, mas quando o grão-mestre, lembrando um fato aqui, quando o grão-mestre esteve aqui no Brasil a primeira vez, ele trouxe muitas, assim, vídeos de aulas e filmes, enfim, era muito comum, né? Hoje já não tem mais, até o CD, né? Não tem mais, né? Exato. Hoje é raro. Muito volátil, muito rápido as transformações. Exatamente. Eu sinto que é um movimento que ele, com certeza, já é amplo hoje, né? Mas não adianta tapar o sol com a peneira, né? Antes as pessoas aprendiam até por livro. Antes dos VHS, livrinhos, eu tenho vários aqui, né, mostrando rotinas, né, as formas em si, né? E algumas pessoas aprendiam. Existe um pôster dentro da nossa escola, que é o pôster do Simulfá que o grão-mestre do Corrum fez. Eu ouvi um relato de uma menina que, veja só, ela era de outro sistema, ela já tinha a base de Kung Fu, e ela copiou as formas que ela tinha. Ela teve duas professores do grão, mas, veja bem, era uma pessoa que efetivamente já tinha um conhecimento de Kung Fu. Então, é mais fácil para uma pessoa que sabe Kung Fu aprender assim. Problema que a gente vivenciou aqui no Brasil e em outros locais, efetivamente, do mundo também. Várias pessoas aprenderam Kung Fu de base e complementaram seus conhecimentos com vídeos de VHS. Sim. Né? Transformaram aqueles que tinham o Sifu virtual ou o Sifu VHS, né? Infelizmente enganando pessoas. Então, esse é um cuidado que eu acho que precisa existir de qualquer forma. É um perigo, quer queira ou quer não, do universo virtual. Hoje você faz uma forma, a pessoa não conhece, ela vê um vídeo seu num campeonato e copia aquilo. Aconteceu comigo, inclusive. Né? Então, assim, beleza. Então, esse é um ponto. Você pode aprender alguma coisa nesse sentido virtualmente? Pode. Se você tiver uma expertise, mais fácil ainda. Se você não tiver, você precisa de um sistema didático. Mas o ponto é, você vai saber aplicar aquilo que você está vendo? Ter um tete-a-tete e entender certos fundamentos é extremamente importante. Então, a gente acredita nisso. Inclusive, pré-pandemia, a gente, desde 2015, eu, o Marcos, meu irmão, o Karina, minha esposa, a gente está desenvolvendo uma plataforma desde 2015, porque a gente estudou marketing digital e acreditou que a gente poderia melhorar a qualidade do fazer 20 anos. Esse ano a gente quis lançar a plataforma por mês os nossos alunos do primeiro até o sexto nível, que é o nível anterior ao que a gente entende como a faixa preta. Basicamente falando, a gente conseguiu fazer isso, né? Só que a gente acabou antecipando, porque aconteceu que a gente tinha todo o material filmado, tudo, aplicação, chute, as formas, toda a parte de base de filosofia, a gente tinha pronto. A gente lapou brasa na parte de edição para que as pessoas dentro de casa pudessem usufruir da plataforma, e isso acabou salvando a gente. Nosso intuito era que as pessoas pudessem relembrar suas formas em casa, acessar o celular, acessar a plataforma e poder treinar quando estivessem na praia de férias, ou na casa de campo, ou efetivamente em qualquer lugar, para que elas pudessem relembrar aquilo que elas soubessem e efetivamente fixar melhor a prática. Então, sim, eu acredito que seja possível ter um excelente desenvolvimento através do universo virtual, mas com certos cuidados e restrições. Né? Não é só dentro do Kung Fu que isso está ocorrendo. Tem um pessoal que é especializado em aprendizado digital lá nos Estados Unidos, pessoal que é do Gracie Jiu-Jitsu, a Gracie Universe, que foram os primeiros caras a lançarem esse tipo de programa há 10 anos atrás, e isso também
salvou o negócio deles nesse ano aqui. E eles, por estarem fechados, continuam ensinando e agora desenvolveram os catarros do jiu-jitsu, porque as pessoas não podem ter contato, então elas estão fazendo o equivalente aos nossos taurus ou taquis, e em casa, aprendendo a fazer visualização, as posições são feitas solo. Então, quer dizer, se não tivesse uma plataforma, isso também não seria possível. Então, é um movimento que ele é cada vez mais crescente e eu acredito, sim, que ele pode ser muito útil, principalmente se combinado com aulas presenciais nesse sentido. Então, assim, acho interessante mesmo e muito agregador. Pode dizer, então, que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. Para mim, é uma condição. Né? A gente já está 100% dentro, inserido. A gente está com 3 ex-alunos que estão morando em países ou estados diferentes, que retornaram os treinos por causa da plataforma, com pessoas que já têm base, estão treinando, como a gente lançou. Né? Tem pessoas que tinham base e estão aprendendo, então foi um movimento interessante, e a gente tem isso em foco de desenvolvimento. Junto com o Kung Fu, a gente também lançou um primeiro módulo de Qigong e um de Yoga tibetano. Então, assim, está sendo muito legal essa experiência também. Muito bom, muito bom. E aí agora, já falando como diretor, né, como diretor da Liga Brasileira, o que você espera desse novo cenário aí que está se desenrolando pós-pandemia para as artes marciais chinesas de modo geral? Bom, acho que a primeira coisa, eu acredito que, pensando na Liga Brasileira, mais uma vez me quero. Para mim é uma honra fazer parte desse quadro novamente. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar com vocês antes, fiquei muito feliz de poder, né, retornar e tomar umas fileiras para que a gente possa batalhar em conjunto. E eu acredito que vai ser, tem algumas coisas interessantes. O que é muito legal da Liga é que a Liga ela não foca só na parte do campeonato. Ela tem primazia e excelência na parte de desenvolvimento de campeonatos, abarca todas as pessoas, e isso é super legal, porque vocês que são, né, tipo, presidentes, vice-presidentes, os diretores têm uma integração fantástica, que se sente dentro de casa mesmo, mas existe um movimento que ele é cultural também, e efetivamente um desenvolvimento que é pautado em técnico. Então, sempre tem curso, aprimoramento, a parte de seminário, e isso é uma coisa que eu acho fundamental, e tenho certeza que, assim, pós-pandemia, não só essa parte vai se fortalecer, né, porque talvez a gente demore um pouquinho para poder ter realizações de campeonatos, e efetivamente esse tipo de veículo, esse tipo de troca de ideia que está começando agora, mostra justamente, né, como a Liga desbrava cenários. A gente não pode ir para o universo do campeonato, então vocês estão partindo para informação, vocês têm vários materiais gravados, tem conteúdo, né, super bacana, super inteirados nas mídias digitais. Eu acho que não dá para esperar melhor. E pensando nos campeonatos, seminários que virão, efetivamente, quando a gente pudesse se encontrar presencialmente, eu acho que vai estar todo mundo com muita saudade, muito empolgado, e talvez até com novas ideias e novos projetos para que a gente possa, efetivamente, né, trabalhar, percebendo que isso tudo pode se somar. Né? Inclusive, já falamos de alguns projetos aí, né, que estão engatilhados e aguardem novidades. Vai ser legal para Tá, a gente vai responder agora algumas perguntas que o pessoal está fazendo. O Tifo Paulo fez uma pergunta para você. Só um momento que a gente vai localizar aqui a pergunta dele. Ele pede para você falar um pouco do Shuai Jiao, já que você é o diretor dessa modalidade da Liga Brasileira de Kung Fu. Perfeito. Então, Shuai Jiao é uma arte que sempre eu acabei perseguindo justamente em função de ter uma proximidade muito grande com a raiz do que eu tinha praticado, que era o judô. Foi minha primeira arte marcial. Eu tive a oportunidade de, em 1997, lavar contato com o primeiro curso de Shuai Jiao que eu fiz, que foi com o grão-mestre Daniel Wang, né, quando ele esteve aqui no Brasil. E, efetivamente, gostei demais da arte. Aí, o que aconteceu foi que, logo depois de eu ter saído da escola onde eu estava e ter ingressado em outras buscas, eu fui procurar o Shuai Jiao. Acabei sendo enganado por um senhor que, inclusive, aprendeu o Shuai Jiao na base com um era credenciado
baseado, né, na escola da Moca, na época, a escola mais forte do John F. que tinha seus representantes. Então, ele tinha aprendido, mas ele não tinha se formado faixa preta. Ele tinha uma forma de vídeo e aprendeu por vídeo. Enfim, eu aprendi a coisa de uma forma mais ou menos correta, até porque ele fez várias adaptações, mas ele não tinha vários dos fundamentos, embora ele tenha praticado duramente, praticamente até, né, na quarta faixa, por assim dizer. Eu não sabia que ele era uma pessoa que, né, enganava as outras, acabei caindo no ponto da carochinha e fiz um desenvolvimento que foi mais ou menos nesse sentido. Enfim, depois de anos, eu não parei de praticar o que eu sabia, mas eu senti necessidade de me conectar. Foi quando, em 2017, até de forma recente, eu fui fazer uma reciclagem para poder efetivamente alinhar o meu Shuai-Jiao. Fiz vários outros cursos, né, que eu tive a oportunidade de ir para fora, sempre fazendo esse movimento. E como ele é uma arte que é raiz, até porque ele é, conceitualmente falando, né, como arte marcial, ele é anterior ao Kung Fu do jeito que a gente conhece, instaurado dentro do Shaolin, eu sempre tive interesse na parte do desenvolvimento de defesa pessoal que vinha carregado com ele, que é uma característica dentro do Baldin Shuai-Jiao, né? É o que pratica, o Baldin. E a gente tem várias pessoas... Desculpa, posso fazer mais uma pergunta dentro disso que você está falando, já que você citou o Baldin? Para quem não conhece, assim, para que a gente tem várias pessoas assistindo, e ainda é muito incipiente a prática do Shuai-Jiao no Brasil, ele não é muito conhecido. Ao menos a gente não vê muito, né? Principalmente com relação a competições. Né? Ainda não temos um número assim, digamos, considerável de competidores de Shuai-Jiao. Então, como é que funciona a questão de estilo? Já que você citou o estilo Baldin, que é o que você pratica. Existem muitos estilos, assim como no Kung Fu? Sim, tem vários, mas tem dois que são principais desenvolvidos na China. O Baldin, que acaba sendo mais voltado para a arte de defesa pessoal, e o Beijing, que é um expoente maior dentro do competitivo. E não que um e o outro não tenham as reverberações, mas se você for ver o pessoal do Beijing competindo, eles têm uma eficácia, uma excelência assim, né, absurda. Né? Não estou falando que eles secundam a parte de defesa pessoal, mas hoje os praticantes lá são mais focados em competição. Inclusive, né, existem vários lutadores chineses do UFC que fazem preparação usando o Shuai-Jiao, porque ele é o wrestling, a luta agarrada, que foi desenvolvida na China. Inclusive, você tem, né, a atual campeã chinesa, ela pratica o boxe chinês, que é o Sandá, e Shuai-Jiao, além do jiu-jitsu, para poder complementar o solo, que aí não tem como, né? É uma arte à parte mesmo. E quer queira, quer não, ela trabalha com, né, o expoente dentro do Beijing. E, se você for ver o Baldin, ele já se desenvolveu mais em Taiwan, em algumas localidades diferentes, assim, justamente em função, né, da divisão da China e dos mestres terem se mudado, né, nesse sentido. Então, em Taiwan e Hong Kong, você acaba tendo um foco maior em defesa pessoal, é uma arte que acabou se inserindo, inclusive praticada pela polícia e parte do exército. E, efetivamente, tanto um quanto o outro se encontram em competições, né, e a gente tem a chance hoje, aqui no Brasil, de ter experiências duplas, né, nesse sentido, porque você tem mais de um representante trabalhando com mais de uma linha. Eu, particularmente, gosto bastante, né, do Baldin, mas troco ideia com o pessoal que pratica bem o Shuai-Jiao também, para sempre estar inteirado, né, e acho que é bastante importante entender esse conceito. Então, como o wrestling chinês, sempre uma luta agarrada, ela não só complementa o Kung Fu nas partes de defesa pessoal, que são de onde saiu o nosso time lá, né, que são as técnicas, né, de torção, a gente conhece, também focadas em defesa pessoal, como complementa as quedas dos praticantes de sandá e, efetivamente, de qualquer luta esportiva nesse sentido, inclusive para praticantes de MMA. Então, acho uma arte excepcional, né, implementar nesse sentido aqui. Ah, legal.
Bom, a gente tem mais duas perguntas, na verdade, né? Nós temos uma pergunta do Everton. Everton, muito obrigada por sua participação, obrigada por estar aqui acompanhando a gente. E ele pergunta qual é a sua pretensão para com a modalidade? Everton, gratidão por participar. E, assim, o Everton está com a gente, inclusive na parte de organização. O Everton vai acabar sendo o responsável por toda a parte de desenvolvimento da parte competitiva. A parte de desenvolvimento de regra, eu vou ser sincero, tá? Eu sou fã demais do Everton. É excelente ter ele aqui com a gente. Ele é um competidor por excelência, foi para vários mundiais, né? É amante de Shuai Jiao, é a prática principal do Kung Fu dele, e ele topou trabalhar com a gente aqui na Liga Brasileira, fazendo a parte de desenvolvimento da parte competitiva. Então, ensinando a parte de regra, ensinando a parte, né, de como se posicionar, a parte de arbitragem para as pessoas agregadas. Então, a gente está dividindo, na verdade, unindo forças para poder, né, descentralizar e cada um trabalhar na sua expertise. Então, assim, divulgar ao máximo o Shuai Jiao nesse sentido para ambas as linhas. E, efetivamente, eu vou ser responsável técnico para também ensinar dentro da liga as pessoas que quiserem fazer um curso de desenvolvimento técnico e complementar a sua arte, principalmente nesse sentido com foco em defesa pessoal, e não como vai ter a parte competitiva. E, em paralelo com isso, para além da modalidade do Shuai Jiao, um dos projetos que a gente já vem conversando há anos, é a formação de uma equipe brasileira completa, a qual, inclusive, né, eu quero ajudar com a parte de desenvolvimento mental, usando o coaching, que é uma função que eu já fiz em várias outras federações, e tenho, né, assim, minha paixão de vida fora do Kung Fu é ajudar as pessoas a terem alta performance, seja em competição ou seja na vida. Então, isso é meta para mim, né? E ter uma seleção é fundamental. E é óbvio que o Shuai Jiao está, né, tipo, encabeçando isso de uma maneira muito forte, para que a gente possa ter esse tipo de complementaridade. E aí tem uma coisa muito legal, que eu, inclusive, já conversei com várias pessoas que são do Shuai Jiao, que a liga ela é um campo aberto, onde, independente de linhagens ou federações, as pessoas podem ir para competir. Então, vamos usar esse território neutro para aprimorar a técnica. Quem não souber Shuai Jiao pode acabar se capacitando e fazendo efetivamente cursos de capacitação nesse sentido. E quem for competidor, vamos lá trocar ideia e experiência para fortalecer a modalidade. Então, esse é o objetivo principal, né? Transformar o Shuai Jiao em algo, né, um pouco mais visível, aproveitando esse espaço. Sim. Tem uma pergunta aqui. Quem é o seu mestre? Hoje, Fala aí. isso é o mestre do MT. Shuai Jiao. Eu me formei, né, e assim, justamente porque o que eu tinha aprendido de raiz foi com ele, e efetivamente foi com ele que eu continuei desenvolvendo, né. Inclusive, em 2018, eu tive a chance de trabalhar com uma equipe brasileira que foi competir fazendo esse trabalho de coaching, né, junto com o grupo técnico que estava formado, grupo do qual a professora Maria de Fátima e o Everton estavam ali, inclusive, foram competir lá fora na China, no Mundial, e o Everton, se não me engano, pegou 4º lugar, e a professora Maria de Fátima foi campeã. Então, a Maria de Fátima é muito boa. É uma pessoa fantástica, que eu também admiro demais, tinha medo de cair, e superou o medo de cair caindo, aceitando o desafio. É uma pessoa fantástica. Eu tenho aqui uma pergunta do Jonathan. O Jonathan é lá do Paraná. E ele pergunta se existe algum projeto para a divisão de Shuai Jiao, apesar de que você já comentou alguma coisa nesse aspecto, né? Sim. Oi, Jonathan, tudo bom? Beleza? Então, tem sim. A gente está trabalhando junto à Liga para justamente ter um curso de formação técnica, né, para que as pessoas possam se transformar em instrutores de Shuai Jiao e se capacitar nesse sentido, de desenvolver a modalidade, né, de forma plena, inclusive com um foco voltado em competição. Se efetivamente a gente tiver um grupo formado, mais um grupo de pessoas que queiram ter um desenvolvimento, não sei se o Moraes está assistindo aqui também, ele também é um praticante, é competidor,
tem várias experiências. Então, a gente tem um grupo pronto para fazer treinos dentro de uma pré-seleção para as pessoas que efetivamente já praticam. Aquelas que não vão ter a chance de trocar com pessoas que já competem, já são formadas, por vezes em mais de um sistema, seja o Baldini, seja o Bendini. Então, assim, é um terreno muito fértil e é esse o nosso foco. Então, sim, a partir do momento em que a gente tiver condições, inclusive, é uma ideia ter também como referência o Shuaijiao online, para que ele seja, nesse sentido, unificado como uma técnica dentro de referência para o pessoal que for praticar e que formar dentro da liga. Bom, nós temos mais uma pergunta aí do André Lã. Muito obrigada, André, por nos acompanhar aqui. Ele pergunta se existe alguma contraindicação para a prática do Shuaijiao, como hérnia, problema no joelho, etc. Ok. Bom, efetivamente, como existe a parte de prática de quedas, né, a gente precisa ver a extensão do problema e se esse problema ele é crônico ou não, se ele é um problema que ele é tratável efetivamente com fortalecimento, por exemplo, se for o joelho e a pessoa não tiver nenhum tipo de ruptura ou efetivamente for só uma dor ou não um problema crônico, pode ser mediado. Hérnia de disco ou efetivamente desvios na coluna em função do impacto podem se tornar problemáticas. Mas o ponto é, se você tiver um profissional que é capacitado em entender que a condição daquela pessoa não está focada numa condição esportiva e a pessoa conseguir um caminho de vida e ela aprender com alguém que é moderado no sentido de realizar uma progressão, etc., não implica que a pessoa não possa aprender. Porém, não é muito aconselhável que uma pessoa que tenha problemas articulares nesse sentido ou lesões vá para uma competição ou faça um treino de alto rendimento nesse sentido, principalmente se forem problemas crônicos, né? Mas eu acredito que, se a pessoa aprender de forma moderada, ela pode, né, treinar, assim. Existem pessoas que treinam, por exemplo, o Aikido, que é uma arte que exige queda, só que ao invés de elas serem projetadas, elas são levadas ao chão. O que a gente precisa entender é, uma pessoa que faz essa escolha é uma pessoa que efetivamente está fazendo uma arte marcial como um caminho de vida e não está preocupada em se transformar em um lutador. Basicamente falando, é o que eu acredito. Tem uma pergunta aqui também do Conor, e eu vou estender a pergunta dele, já que a gente está falando de Shuaijiao, também para o Shuaijiao. Existe uma idade limite para iniciar no Kung Fu? Idade limite. E aí já tendo também para o Shuaijiao. Praticar. Bom, efetivamente eu acredito que se uma criança for começar a praticar, é legal que ela tenha minimamente os ciclos respeitados. Então, uma criança que está com 4 anos poderia praticar? Sim, mas o treino dela tem que ser completo e totalmente voltado para algo mais lúdico. Se você for pensar em habilidades motoras, a criança gosta de dar cambalhota, ela gosta de fazer rolamentos, ela gosta de ter contato com a parte acrobática. Isso é pré-requisito dentro do Shuaijiao, por exemplo, e não é diferente dentro do Kung Fu, principalmente estilos que exigem mais acrobacia ou contato com o chão, que minimamente, na grande parte dos estilos, você acaba tendo, né? Vários sistemas contemplam a parte de prática de customização com o chão, então você precisa aprender minimamente a cair, né? E isso pode ser feito de forma lúdica. Na nossa escola, a gente recebe crianças a partir dos 6 anos de idade. Limite de idade para alguém que é adulto. A gente sempre vai avaliar a condição que a pessoa tem, se ela tem um histórico de prática ou não. Já praticou atividade física, já fez arte marcial, e vou falar com um ginasta olímpico, né? Mesmo que ele não tenha sido um competidor, mas alguém que praticou durante anos e está acostumado, por exemplo, né, a ter contato com o solo e tem um corpo preparado, 60, 70 anos, pode praticar? Pode. Mas dentro desse mesmo grau de moderação e respeito que a gente precisa ter nas outras áreas. A gente tem, inclusive, né, mestres chineses que têm a idade avançada e estão praticando. 70, 80, 90 anos e continuam a praticar, seja o Kung Fu, seja o Shuaijiao. Claro, se a pessoa compete demais e ela está muito lesionada, efetivamente não cuidou de fazer um fortalecimento ou vamos pensar numa época mais antiga que não tinha tanto recurso, né?
a pessoa pode acabar tendo algum tipo de dificuldade ou tendo que recorrer a cirurgias ou alguma coisa assim. Mas eu não vejo muito o limite de idade como um fator que possa atrapalhar. Desde que existe uma adaptação na escola, tem que estar muito atento e perceber cada pessoa. Hoje, inclusive, existem grupos, né? A gente, por exemplo, tem aula separada de criança. A gente não tem um público de terceira idade em específico, mas a gente respeita os limites de alguém que é mais velho. Tanto que, entre 2 ou 3 anos, minha mãe e minha tia, que hoje, né, já passam, né, dos 65 e dos 70, praticaram Kung Fu sem grandes problemas. Agora, por uma questão de tempo, elas preferem se dedicar ao yoga tibetano. Ah, por falar em yoga, existe alguma relação entre yoga tibetano que você pratica, né? Enfim, Existe alguma relação com a arte marcial chinesa? para mim, hoje é claro que sim, até porque eu fui procurar resgatar algumas coisas que eu não achei dentro da arte marcial chinesa com a profundidade que eu esperava, justamente em função de que eu não estava seguindo um mestre que ele é um monge, né? Hoje existe as portas do templo de Shaolin, os estudantes estão abertas, etc. Mas, sinceramente falando, a gente sabe que tem uma parte muito comercial por trás desse processo, né? Eu acho a experiência fantástica, mas tem uma parte comercial e é ilusório você pensar que você vai aprender algo de muito tradicional ou técnicas secretas ou etc. com um monge do tempo. Diferente um pouco de alguém que é um monge tibetano, que deixou de ser monge, assume isso e foi apresentar as coisas para o Ocidente. É o caso do Lama Teofilo, que é um lama que, inclusive, gosta muito de marcialidade. Inclusive, a maior parte das roupas dele está inspirada no Bruce Lee. Ele falou que o Bruce Lee é um grande fã dele. E ele ensina uma prática chamada Tolka, que é uma prática que fica com estação de madeira, justamente que os monges fazem em volta de não violência, então não portam armas de metal, diferente do do tempo de Shaolin, que tem uma concessão nesse aspecto, né? E eu fui pesquisando até achar, basicamente, a origem, que é o Vajramukti, que acabou gerando vários sistemas de arte marcial que a gente conhece. Dentro do Tibete, existe algo que é chamado de Rugido do Leão, e o nome é Tenkei Naro, que é a arte marcial tibetana na raiz. Muito focado em luta agarrada, muito, e efetivamente com algumas inserções de práticas de armas de madeira ou ritualísticas dentro dos ritos tibetanos. Essa arte acabou, né, se tornando o que a gente conhece como Lama Pai, que acabou gerando o Pak Hok, que acabou gerando o Hapgar, né, de tipo, literalmente artes que foram ensinadas por lamas e que, segundo a tradição oral, inclusive antes de se budificar, Siddhartha Gautama aprendeu essa arte, que era o Vajramukti, na verdade, baseada no Kalaripayattu, que é a arte marcial indiana raiz. Então, tá na raiz desde o princípio. E eu sempre reforço, antes de se aprender Kung Fu no templo de Shaolin, os monges não aprenderam Kung Fu, o Vajramukti como raiz. Aprenderam um yoga modificado. E o yoga tibetano, por incrível que pareça, ele não é um yoga de posturas difíceis. Ele é muito parecido com o nosso Qigong, extremamente parecido. Tanto que você faz movimentos para liberar pontos de pressão no seu corpo como se fosse uma automassagem. Então, sim, está muito interligado nesse sentido também. Interessante, bem interessante. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, enquanto você faz as suas considerações finais, deixar aí o seu recado para as pessoas que estão nos assistindo agora, para o pessoal que vai nos assistir depois, né, que tem algumas pessoas que não puderam acompanhar a gente agora, mas vão assistir depois. Qual é o seu recado para quem está nos assistindo? Bom, mais uma vez, eu queria agradecer de coração, né, ao convite, né, a Liga Brasileira de Kung Fu, na presença da presidente Rosânia Porto, vice-presidente Grão-Mestre Paulo, e os irmãos e irmãs de prática de artes marciais chinesas, ou outras artes que aqui estão presentes. Então, minha saudação e meu agradecimento de coração pela presença e pela participação. Eu desejo
que, justamente em função desse momento de crise, a gente possa refletir um pouco mais sobre a necessidade de, quando a gente estiver junto, ter uma união mais bacana, apoiar os projetos que forem surgindo, com diálogos de cunho progressivo, para que a gente possa fazer a nossa arte marcial crescer e ser bem representada nesse sentido, né? E também desejo que, principalmente, as pessoas que estão iniciando na prática, ou efetivamente ainda não foram tocadas lá dentro pela importância do que é treinar uma arte marcial, que elas possam desenvolver a força de vontade nesse período de pandemia. E lembrar que Kung Fu se pratica em 1 metro quadrado. Faça uma postura de cavalo e faça socos. Faça transição entre posturas. Simplesmente pare na postura do cavalo. Se você tiver 2 metros, faça flexão e abdômen. Com certeza você vai manter seu condicionamento e entender que a ideia de trabalho duro está muito além de você fazer formas ou sequências de golpes. Então, efetivamente, resgata essa essência e mantenha a motivação e o foco, lembrando do que é a raiz do Kung Fu. Muito obrigada, Cícero César. Muito obrigada por sua participação. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco essa noite e convidá-los já para a nossa próxima live, que acontecerá na quinta-feira com o Shifu Kleber, que também está nos acompanhando aqui. Eu agradeço a participação de todos, ao mestre Paulo, que nos acompanhou aqui ao vivo, ao nosso árbitro Edson, que também esteve aqui conosco. Muito obrigado, fiquem atentos à nossa próxima live na quinta-feira. Cuidem-se, boa noite a todos e até quinta.